gente está vendo alguns CISOs mudando o cargo, você viu? Tá tendo uma mudança agora, acho que é CTRO, né? Mas basicamente o gestor da confiança. Alguns CISOs estão mudando agora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança no Brasil. Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje falaremos sobre o tema cibersegurança como guardiã da reputação corporativa. Olha que conexão diferente, né? Cibersegurança, sempre falamos de dados, sempre falamos de vazamentos, de proteções, identidade ligada à cibersegurança, mas o que tudo isso gera? No final do dia nós estamos falando de gastos ou de prejuízos relacionado a dados, relacionado a paradas, e o intangível que é reputação, algo que fica sempre imensurável, né? E talvez a gente trazer isso à tona hoje vai ser algo bem legal. E para falar desse assunto, como sempre, pessoas de altíssimo nível aqui ao meu lado, e tenho aqui na minha direita Marcelo Pompeu, Latam Cybersecurity Manager na Whirlpool. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui participando com vocês e vamos lá trocar algumas figurinhas aqui hoje. Bastante figurinhas. Sim. Prometo que vou cutucar bastante, tá? No bom sentido. Diego Castro. Diegão, faz tempo que a gente não se via, né? Faz muito tempo. Um ano, eu acho. Um ano, né? Tranquilo. CIO na empresa AGZ4. Obrigado também por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Espero que você goste. Sempre um prazer, sempre um prazer. Demais. E Dani Moreira, já conhecido, amigo de longa data, CISO na Drogaria Araújo. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês. Gente, obrigado. Largou lá Minas, BH, para estar aqui conosco, aqui em São Paulo. Eu vim só para isso. Eu sei. Então, é isso que eu tô falando que é um baita... E aí teve esse problema de trânsito em São Paulo hoje, aquela loucura. Não adianta, né? BH é diferente. Minas como um todo é diferente. Bom, cibersegurança como guardiã da reputação corporativa. Como sempre, né, antes de só sair nas perguntas, nos A, I, Cs e daí em diante, acho que a ideia é trazer um pouco de dados e o porquê disso. Reputação era algo muito abstrato, e às vezes é ainda, né, inatingível e não tem talvez um valor mensurável. Tem um último relatório que a gente teve acesso, da Echo Research, de 2024, que ela destaca exatamente isso. E para quem não conhece, essa empresa ela trata-se de uma consultoria britânica mundialmente reconhecida por avaliar a reputação da marca. Entender de fato o valor que a gente entende como imensurável. Que são aqueles valores de uma brincadeira com todos nós, quem está nos ouvindo, a hora que nós falamos do banco mais seguro. Talvez venha já uma corzinha na sua cabeça de um banco. Nós temos às vezes também marcas que na verdade elas acabam se tornando maior que a empresa ou que o produto. Bombril, por exemplo, e tem tantos outros diferentes. E ela analisou ali, né, nesse relatório, 500 maiores empresas americanas, e o relatório descobriu que 28% do valor de mercado deriva exclusivamente da reputação dessas empresas, o que seria equivalente a 11,9 trilhões de dólares. Estamos falando não de receitas, é claro, mas do valor da percepção da confiabilidade. E nós sabemos que hoje, a cada dia que passa, quando uma empresa no mercado ela sofre uma exposição de dados, e isso é amplamente divulgado, a primeira coisa que se perde, depois de tudo resolvido, é a reputação. Né? Então, assim, mas será que eu vou comprar ali de novo? Eu lembro quando teve um caso num grande varejo, do Sul, inclusive, e minha mãe brincava depois comigo, Edu, acho que eu não vou comprar lá, que não é mais seguro. Ela adorava aquela marca. Eu falei, pode voltar. Pensa que agora eles estão mais resilientes, mais fortes e mais seguros do que antes. Então, né, o que aconteceu, infelizmente aconteceu. E o relatório também traz que a reputação desempenha um papel crítico no reforço da confiança do investidor e na garantia da fidelidade do cliente, principalmente nesse último item. E mesmo diante de oscilações políticas e econômicas, a reputação é um impulsionador da confiança dos acionistas. E aí, por outro lado, estamos vivenciando marcas cada vez mais vulneráveis ao mundo digital. Segundo já conhecido relatório da IBM sobre violações de dados, que é o de 2024, quase 60% do custo de uma violação são as chamadas perdas indiretas. Que aí você tem churn de clientes, que você tem problemas que vão relacionados à marca a longo prazo. E aí esse relatório traz que são dados ligados a 5 até 10 anos de reputação, de quebra de reputação.
Indo direto, não vou aqui citar outros relatórios, que aí temos dezenas de dados que a gente vai trazendo aos lados aqui durante esse nosso bate-papo. Começando já com uma pergunta direto, e aí vai estar jogada aqui. Dani, começar aí com você. Nós estamos preparados, você acha que nós estamos preparados, nossos pares, nós mesmos, né, para essa nova realidade, que é o papel de cibersegurança, principalmente, que ele também assume esse papel fundamental de proteção da marca? Eu acho que se nós não estivermos preparados, nós já estamos atrasados nesse processo. Mas eu acho que está tendo uma modificação até legal, né? A gente está vendo alguns CISOs mudando o cargo, você viu? Está tendo uma mudança agora, acho que é CTRO, né? Mas basicamente o gestor da confiança. Alguns CISOs estão mudando agora. Estão mudando o cargo ali. Assim, isso é legal, estou vendo uma mudança. Eu vi uns 3 CISOs já fazendo isso. Eu falei assim, agora eu não sou CISO mais. Eu sou o gestor da confiança dessa empresa. Mas muda? Muda. Na prática. Então, aí se não mudou, né, já está errado, né? Acho que estava começando a alterar ali, porque ele começou a ver esse caminho. Eu acho que as áreas te impulsionam para isso. A área de marketing, a área de comunicação está te impulsionando para isso. Por exemplo, eu trabalho numa empresa de 119 anos. Nos últimos 10 anos, na votação, era a empresa mais querida pelos mineiros, a mais lembrada pelos mineiros. Poxa, uma reputação. É legal do Araújo, por exemplo, o cliente briga para comprar no Araújo. Se estiver fora do nosso atendimento, o cliente não vai comprar no concorrente, muitas vezes. A maioria, vai dar bronca, ele vai dar bronca, ele vai estar reclamando, ele vai nas dar redes sociais. Nós vimos um jogador esses dias reclamando. Poxa, fiz um pedido e não chegou. Ele começou a reclamar. O que o nosso time viu essa reportagem, pegou, correu pro time interno e falou assim, olha, tem como a gente mudar aqui? Nós tivemos que agir porque estava nas redes sociais. E engraçado que o time de segurança já monitorou, já pegou, já respondeu. Assim, e aí legal, o marketing fez uma campanha com ele, mandou o produto. Porque está preocupado com isso. A reputação dela é fundamental. Então, acho que assim, já passou o prazo, acho que a gente tinha um tempo atrás ali para poder se preparar e hoje tem que estar intrínseco, né? Todo mundo tem que estar preocupado ali com a marca, com a reputação, sair e você tem que trabalhar dia a dia com o time de marketing ali em tempo real. Para entender o que eles fazem também, porque, e pensando bem, deveria ter uma quinta cadeira aqui hoje com a gente, alguém especializado em brand, marca, né? Que seria um negócio extremamente legal. Seria legal. Porque a ideia é, quando a gente fala dessas frentes, de entender o que uma marca representa, ainda mais no mercado que está cada vez mais competitivo, dependendo ainda mais de farmacêuticos, drogarias e daí em diante, a venda em si, o e-commerce em si, você está brigando às vezes por centavos de diferença. E fazer o cliente final escolher a sua marca, é isso daí, é a reputação que você tem. Varejo é detalhe, você começa, e isso foi uma mudança, de você se preocupar agora com a credencial do cliente. Porque o cliente comprou ali, fez um cadastro no app, no site, e você tem que começar a se preocupar agora se esse dado do cliente for vazado, não por você, mas o cara vai pegar o mesmo e-mail, a mesma senha que ele usa para tudo, vai fazer um cadastro único e não vai trocar essa senha. E aí, de repente, você tem que começar a se preocupar se essa senha for vazada. Alguém utilizar essa senha para fazer uma compra nos seus canais, essa responsabilidade é sua. O cliente cobra essa responsabilidade de você. Então, eu falei, poxa, agora a nossa preocupação acabou, não tem perímetro mais. Eu tenho que ir na credencial. O cara que cadastrou, comprou um produto ali, acabou, velho, já está comigo ali. Eu tenho que cuidar dessa credencial e se o dado dele for vazado de alguma forma, a gente tem que notificar ele, é obrigação nossa de notificar. Poxa, ó, acho que troca a sua senha aí, aparece a senha foi vazada em alguns canais, porque não dá para você esperar mais acontecer, porque ele vai te cobrar de você. Poxa, teve uma compra indevida nesse canal e a culpa é sua. Eu falei assim, mas não foi vazamento nosso, mas ele não quer saber disso. Não. A credencial está com você, a responsabilidade é sua, então você tem que começar a agir e ser proativo com a credencial do cliente. O cliente comprou uma vez no seu site ou no seu web, o produto, já tem responsabilidade por esse cliente, pela reputação dele, o que ele vai fazer. Veja, não deixa de ser verdade. Pensando em negócio, não deixa de ser. Sim. A gente tem que ser preocupação no cliente. Não tem muito que funcionar. Entendeu? Exato. Você trouxe uma visão legal. Ele está confiando, né, os seus confia, dados até a nós e confia. Se eu quero manter ele por longo prazo e tudo mais, eu tenho que manter essa relação. Mas e a companhia enxerga isso? Diego, o que você imagina? Eu concordo com ele. Eu acho que em alguns aspectos, alguns setores a gente está talvez andando mais nessa direção. Eu vejo movimentações e concordo. Essa distância que a gente teve, que faz um ano, que a gente não se fala e tudo mais, eu estou muito mais próximo da Arábia Saudita, de Middle East, olhando aquele mercado, e eu vejo que eles lá são muito mais preocupados do que a gente nesse aspecto. Uhum. Mas entendo também que aqui no Brasil ou em Latinoamérica, alguns setores ainda não estão com essa pegada, ainda veem muito tecnicamente a visão do CISO.
E há muito tempo a gente já está falando que essa visão, que o executivo de tecnologia é um cara muito mais de negócio do que de tecnologia. Você falou aqui, tinha que ter um cara de brand, mas tinha que ter um cara de brand, de compliance, de jurídico aqui, porque é um ecossistema, a gente tem que olhar isso como ecossistema. Então, se a gente quer ver o cliente, o tecnologia tem que olhar com o cliente com essa perspectiva. Perfeito. Quando você olha para mercados mais evoluídos, né, e que entendem essa preocupação, você fala, pô, mas a Arábia Saudita é um mercado evoluído para cyber? Sim, porque você tem ali os maiores, eles são investidores das maiores companhias, e vice-versa, né? Eles têm acesso aos conselhos, eles são do conselho, então eles estão ligados a esse mercado, e sim, é um mercado super evoluído. Quando você outros mercados, que aí já são os básicos que a gente já conhece, americano e outros, a gente entende que é uma preocupação real, ao nível de você ser CISO em um mercado de uma empresa aberta, listada em bolsa e daí em diante nos Estados Unidos, você tem Tem que ter. coisas legais ligadas ao seu nome, ao seu cargo e responsabilidades diretas. Então, assim, um vazamento de dados, algo que foi negligenciado por você, você recebe multas, possibilidades até de penas. É mais difícil, mas recebe. Nesse momento, a gente começa a reparar lá discussões deles ligados à reputação. Exatamente. Né? De você olhar assim, não, mas por que é tão importante o serviço de threat intel? Eu vou estar aqui olhando só para... Não. Que mais vazaram dos seus clientes? Sim. Que está na sua base. Ou tem pessoas que linkam o vazamento de dados de outros locais com o CPF cadastrado na sua base de clientes. Para alertar. Por que a Apple nos alerta quando a gente cadastra uma senha que ela fala, essa senha já está... Proativamente. Essa senha já vazou. A Apple está sendo... Não, ela está te avisando, porque assim, se você sofrer um problema de vazamento usando o sistema deles, que não tem nada a ver com o sistema deles, você vai imaginar que a culpa é deles. Exato. Então essa é a conexão de reputação, né? Essa é a conexão que a gente está vendo que as empresas estão fazendo, mas minha opinião sincera, no Brasil ainda está muito... Marcelo, o que você acha? Tá muito longe. Assim, pouquíssimas empresas, mas pessoas eu vejo principalmente. que é uma necessidade do profissional de cyber, o CISO, estar cada vez mais conectado com o negócio. Entender ali com o time de brand, de jurídico, fazer algumas imersões ali com esse público para entender qual que é a visão deles sobre a marca. Eu tive um bate-papo um tempo desses com um executivo e falei, quem é do varejo tá brigando um centavo a centavo. Quer cada vez mais aumentar o seu nicho de clientes, vender mais, mas aí ofertar novos serviços. Ofertar novos serviços, tudo conectado, vamos vender. Aí eu falo assim, calma, vamos vender. Estamos aqui, vamos vender juntos. Eu até falo, cyber também vende. Por que cyber também vende? Perfeito. Cara, a gente tem que tomar as decisões juntos já desde o início, né? Então, assim, cada vez mais que a gente está expondo a nossa marca para clientes, a gente está expostos a atacantes, a explorarem as nossas fragilidades. Por quê? Nossa marca vai estar cada vez mais na boca do povo. Perfeito. E automaticamente vou ter mais visibilidade. E como que eu estou preparado para isso? Então, é muito importante a gente tocar esse tema aqui e compartilhar, porque hoje o ecossistema, como o Diego falou, tem que estar todo mundo junto ali. Tem que estar todo mundo tomando as decisões corretas da maneira correta, né? Para quando um cliente ir lá nas mídias sociais, que hoje mídia social, ela impulsiona para o bem e para o mal. Com certeza. Eu já, por exemplo, já realizei exercício de tabletop utilizando influenciador, e-commerce down. E aí, executivos? Nessa situação, como que a gente faz? Qual que é a nossa cadeia de suprimento num back-office e como que a gente age? Então, é importante não esperar acontecer para a gente se precaver. É um pouco da Apple fez, por exemplo, questão das senhas. É o que a gente tem que fazer, por exemplo, quantas empresas vai lá na equipe de marketing e fala assim, equipe de marketing, quem tem acesso às nossas contas das mídias sociais e como elas são armazenadas e compartilhadas com nossas agências parceiras? Como que é essa gestão? Então, é nesses pequenos detalhes que você pode derrubar um império. Totalmente. Imagine alguém fazendo alguma publicação, ofensiva. Sim.
E, poxa, e vai ver, foi um ex-funcionário de uma agência de marketing que prestava serviço para você, que estava chateado com a agência, que acabou indo lá e, poxa, vou aqui fazer algumas publicações para queimar a agência, mas na verdade tá queimando também a marca ali que tá, que tem a agência como parceira, né? Então... Você trouxe um ponto porque quando eu olhei esse tema, eu falei, vai ser um negócio legal. Porque, de novo, minha visão pouquíssimas empresas estão falando disso, ou olham para a cibersegurança como algo de branding, e poucos gestores da área de cyber estão começando a falar sobre isso. Quando você mencionou que é a hora legal, a gente sempre bate aqui muito de que o gestor de cyber, CISO, daí em diante, tem que estar ligado ao negócio. Ele estando ligado ao negócio, entendendo como que ele pode acelerar o negócio ou tomar as decisões, a área de cibersegurança começa a ser envolvida mais e cada vez mais dentro do negócio e ela acaba tendo relevância para o negócio. Dos dois lados. Dos dois lados. E não mais o blocker chato que lá vem o cara que bloqueia tudo. Isso. A área de negócio também tem que... A área de negócio em geral, também o marketing também tem que entender, porque senão bate... Senão mais a culpa acontece. é sempre a área de cyber, né? Senão a culpa é sempre disso, concordo. Tá batendo na porta, você não é ouvido. Então, você não é chamado e tudo mais. Eu falo que é um amadurecimento geral. Perfeito. Do ecossistema ali. E olha que engraçado, você falou de uma frente que eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo agora falaram, caramba, eu não tinha pensado nisso. Quando que foi que o gestor ali de cibersegurança, que está ligado a TI ou CTO, o que for, chamou a equipe de marketing e falou, opa, bom, como que vocês estão aí? Quais são as ações que nós estamos pensando como marca para os próximos meses? Não, né? Vai virar aquele negócio tipo, não, calma aí, gente, está no mesmo time. Mas por que você quer saber? Porque se você for fazer alguma ação diferente, a gente pode ficar mais visado. Ótimo, o objetivo é esse, mas como que eu, como segurança, posso ajudar isso? E aí, como a gente começa ao executivo de cibersegurança compreender esse posicionamento, vocês acham que a gente consegue, de alguma forma, agir como cyber para ajudar com ações práticas mesmo? Qual que é a visão de vocês? Ou ficou algo muito aberto? Eu acredito muito que a gente tem espaço, eu acho que depende muito de cada cenário, cada cultura, de cada nicho, setor. Mas você tem que conectar a engenharia reversa no contexto do seu nicho. Entender quais são as galinhas de ovos dourados. E começar a fazer alguns questionamentos, exercício mesmo de questionamento. Poxa, eu vou fazer uma mega campanha, tipo, num programa de TV. Perfeito. E tal. Tá, mas quem é que vai produzir os conteúdos? É isso aí. Hot site, de onde vai vir? De onde vai vir? Vai receber cadastro? Vocês vão utilizar IA para fazer alguma Perfeito. coisa? Essa IA é uma IA nossa homologada ou é uma IA qualquer? Opa. Então é ali onde você começa a ganhar território e trazer outra perspectiva. Trazer dados, às vezes, para mesas. Na Araújo já teve isso? Na Araújo acontece assim hoje. Assim, a melhor forma de você sempre se conectar com o negócio, eu sempre falo que é você levantando risco. Perfeito. Todo mundo entende risco, independente de qualquer área, de conhecimento, enfim. Risco a pessoa vai entender mais fácil. Então, a gente conectar, nós vamos pensando, poxa, vamos começar a monitorar a marca. E aí, dispara de anúncio. Aí você tem um interior ali e você não sabe se o anúncio é original, se alguém está fazendo o anúncio ou se ele é fake. Aí a pessoa cria, às vezes uma gerente específica de uma loja do interior, vai lá e cria uma página no Instagram só para ela vender. Talvez está sendo proativa. Só que a gente não é um canal oficial. Ou pode ser um golpe. Esses deepfakes da vida que tem muito no varejo. No varejo é o que mais tem. A pessoa cria um site novo. Quando você começa a conectar e jogar esse risco, essa responsabilidade disso surgir pro time de marketing e não pro time de cyber, as coisas mudam. Então, a campanha ser atrelada, olha, eu vou lançar uma campanha nova. Então, avisa o time, CTI, que eles têm uma campanha para surgir. Para se identificar, esses são os nossos canais, essa é a campanha. Qualquer coisa longe disso, já derruba. Deixa um takedown automático, já notifica, já vamos tentar. Então, isso já está conectado hoje. E a melhor forma foi exatamente mostrar valor. Eles entenderem que esse produto não é meu.
é um produto do negócio e que eles devem responder, mas é melhor para eles do que para mim. Eles estão preocupados com a marca, com a promoção e tudo mais. Então, quando nós começamos a mostrar isso e deixar por conta do time de marketing, por exemplo, tocar essa parte, principalmente, inclusive, o monitoramento executivo. Claro, a marca, uma promoção, questão do executivo, do que está falando, e querendo ou não, a Araújo, por exemplo, tem 13 mil funcionários hoje. Várias vezes um funcionário vai sair, vai querer falar mal, alguma informação e tudo mais. Então, até onde que ele pode ir? Até onde que é legal ou não? Ou como é que a gente monitora isso para responder isso rápido, para não dar ibope, para não... Então, uma resposta, uma transparência rápida. Então, isso não deve ficar com segurança só. Entendeu? Isso tem que ficar com o negócio. Então, nós conseguimos fazer essa dobradinha muito boa para o time já receber esse relatório em tempo real. Então, quem responde em primeiro nível é o marketing, não é o time de segurança. Então, o filtro ali, o N2 nosso, é o marketing. O N3 é a segurança. Poxa, isso aqui não é nosso. Você consegue dar força para derrubar? Que legal. Solicitar? Mas eles têm acesso aos dados. Eles têm acesso a todos os dados. Ferramentas de brand e de entendimento de tudo. Todos de brand. Que todos legal. ligados com eles. Tem que te falar que você está num nível de maturidade bem diferente do mercado, pelo menos. Me impressionei vejo, também. né? Para a gente, justamente, o que a gente preocupa é assim, a missão da Araújo legal. é encantar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Eu peguei isso como nossa política de segurança. Nossa política é assim. A política de segurança da Araújo de informação é encantar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. E aí, a reputação, proteção da marca, proteção dos dados, o que garante essa confiança do cliente na nossa companhia tem em primeiro lugar para a segurança. Então, assim, jogamos isso como algo de negócio e não só segurança. Você pode ter certeza. E aí, desculpa, eu não estou sem informação nenhuma. Mas eu acho que todo esse processo foi criado, esse nível de maturidade foi criado depois que apanharam, no bom sentido. Sabe, de tipo, ter passado e falar, pô, mas é de quem? Né? Tá voando aqui, quem que vai pegar? Pega e resolve. Vou contar um exemplo. Isso aconteceu em 2019, se eu não me engano, 2018. Uma química, não vou falar qual, é claro, nem o produto principal, ela tinha uma recorrência de fazer um investimento de branding em um programa de final de semana. E fazia aquele negócio doido, uma promoção, e de verdade tava doida mesmo, né? De assim, na quinta-feira, então a galera já sabia. Não, esse final de semana eu quero, e às vezes já teve de acontecer caso de avisar na sexta-feira. Então eles já tinham uma empresa ali que subia o hot site, subia as informações, e nunca isso passava pela área de cibersegurança. Então era assim, cara, é coisa deles. E aí virou aquele negócio do tipo assim, se acontecer alguma coisa, eles que... Olha a mentalidade, né? Eles que fizeram. Já começou a dar vontade de pegar a cabecinha da pessoa e, né, colocar assim um pouquinho num balde de água bem gelado e falar, cara, acorda pra vida, que nós estamos falando da marca da sua empresa que você trabalha. Todos vão se prejudicar. Sim. Dito e feito. Me ligaram num pleno domingo, falou, pessoal aqui de tal reportagem, que eles já receberam os dados do hacker, vai pronunciar. Que tem um cidadão aí, bem querido por todos, que faz isso. E nesse momento... você tem tantos dias. E aí o dia não deu certo, não se pronunciaram, divulgação na mídia, tal empresa, os dados todos, da onde que veio? Dessa empresa que fez o hot site, que tinha o formulário, e aí nos ligaram no pleno domingo, a gente precisa dar uma resposta. Falei, ok, mas aí já é mais jurídico, vamos fazer junto, porque assim, nós acabamos de validar, tá vulnerável mesmo. Pô, Edu, vocês não testaram? Cara, você tá me passando isso agora também, que acho que nem você sabia, né? Não, nós não sabíamos, daí em diante não passou por nenhuma esteira. Então são coisas simples que numa próxima dessa, você ia fazer a validação desse site, do hot site, de onde for, no dia da campanha, nem a pau. Mas se você tem, que é o que você falou, o conjunto ali da ópera de chegar antes, falar quais são as ações. Olha, nós não temos planejada, mas recorrentemente surge a louca aqui em algumas pessoas que a gente tem que anunciar. E aí sobe um hot site, uma promoção, um cadastro relâmpago no QR Code. Tá, mas quem que vocês usam? Geralmente são 2 ou 3 empresas sempre, né? Vamos já fazer um compliance com elas, que quando elas subirem tem que ser nesse parâmetro, nesse nível, que são coisas que depois dali foi criado esse processo, melhorou a vida de muita pessoa. Sem dúvida. De muitas pessoas. E muda. E isso daí foi um exemplo assim, prático que nós vivemos, era um grande cliente nosso, né, lá naquela época, que virou um grande barulho e afetou a reputação. Mas o que aconteceu? Você tinha lá o usuário e senha da pessoa no hot site. A senha delas podiam ser as mesmas senhas que eles utilizavam em outros lugares, mas no hot site que tinha o cadastro tinha um pouquinho mais de informação. E esses dados foram vendidos, foram vazados. Aí a gente sabe o que acaba acontecendo
Mas posso pegar um gancho? Por favor, por favor. Nesse mesmo assunto, pegar o gancho de quem apanha, aprende, né? Ou aprende rápido, tenta fazer. E você comentou que, falando lá de uma recente experiência que eu tive lá na Arábia, você falou que é um mercado maduro. Pelo não tanto, pelo não útil. Por que acontece? Em 2022, eles tiveram uma série de incidentes nos principais mercados deles, que é financeiro e energia, óleo em geral. E eles buscaram, parece que deu uma virada de chave, porque o que eu quero trazer é que assim, tem que seja ações de dentro da empresa, mas também tem um papel que eu acho de agências reguladoras, não quero colocar a culpa em governo, não estou falando, eu estou falando externo ali, de regular melhor e exigir que as empresas façam as coisas, que é o que aconteceu lá. Depois desse de 2022, eles criaram, tem um grupo lá que chama National Cyber Authority, NCA. Eles criaram uma série de frameworks que chama Digital Trust Framework, Governance Framework. Na prática, eles não só criaram os frameworks, mas exigem das empresas exatamente isso. Então, todo parceiro do ecossistema, que eles chamam de Digital Supply Chain, todo parceiro que tenha lá, você como Araújo, você como Y, você tem um determinado parceiro, um terceiro, você tem que auditar aquele cara e que você também tem que prestar conta para esse NCA que você está fazendo isso. Da mesma maneira, não só no supply chain, mas no executivo. Eles começaram, também criaram novas regras para executivo. Então, o Edu é o CEO, ele tem que entender que ele também tem uma vida que é pública ali dentro e que você também, como CISO, tem que prestar conta, e ele também como companhia, tem que prestar conta de várias ações que sejam feitas para o Edu. Então, não ter overexposition, né, oversharing, que eles falam sobre isso, uma série de outros, por exemplo, você tem que prestar contas que tem dupla autenticação e que ele, nas contas deles pessoais, também tem dos principais executivos e tudo mais. Então, depois que eles sofreram, que esse é o gancho lá de 2022, eles rapidamente, estou falando de 2025, 3 anos. Então, não é que eles são maduros, eles são recém-maduros, vamos colocar assim. Mas eles trabalharam tanto dentro da empresa quanto por agência reguladora. Eu estou chamando o NCA de uma agência reguladora. Eu não sei qual que é o melhor, um órgão e tudo mais, um órgão do governo, e que ele busca não só ter as práticas, definir as práticas, que eu acho que qualquer reguladora faz, mas cobra isso efetivamente. Aí você tem um score lá. Então, dependendo do score que você tenha, você não pode aplicar, por exemplo, para ser, por exemplo, a Whipple. Vou fornecer alguma coisa para o governo. Se você não tiver o score verde lá, inclusive de cyber, que compõe isso, você afeta o negócio como um todo. De novo, é a visão geral da coisa. Olha só que interessante esse ponto e como o brand expande muito os temas dentro de cyber. Por exemplo, isso já entraria também num TPRM, principalmente empresas que cada vez mais estão jogando para parceiros a responsabilidade de impulsionar seu negócio de uma certa forma. Como que você está vendo para os seus parceiros? Então, lá, por exemplo, a gente criou um processo de avaliação de risco de fornecedores. Os críticos, todo ano eu estou ali monitorando. Tem segundo fator de autenticação, tem SOC report, tem como que você armazena meus dados, porque se lá na frente eu tiver um problema com esse parceiro, vou conectar com outra coisa. Seguro cibernético, que hoje se fala pouco. Eu, particularmente, dentro de casa, uso muito. Assim, eu assino o seguro e tem ali a franquia e o penalty. Quero desenvolver isso daqui desse jeito. Não é desse jeito, vamos aqui. Não, mas eu vou trazer 500 mil de saving para a companhia. Aí eu venho com a continha. Esses seus 500 mil paga a minha franquia e o meu prêmio da seguradora? Porque assim, se você seguir, você está indo fora do nosso framework, né, de segurança. Algo que a gente também é auditado por SOX, porque a gente tem capital lá nos Estados Unidos. Então, se eu falhar aqui qualquer controle por conta de algo que você está desenvolvendo, você vai assumir um risco?
Aí a gente veio com outro ponto, carta de risco. Aí eu falo assim, eu brinco que eu tô virando advogado por osmose. Qualquer coisa que fornecedor quer mudar de cláusula contratual de anexo de segurança e privacidade, chega para mim um e-mail da advogada pedindo para eu revisar. E aí eu sempre brinco assim, ó. Existe exceção? Existe. Desde que quem está contratando vai assumir o risco pro negócio? Que assim, não é um risco eu que, né, estou barrando desenvolver algo ou Eu criar... acordei um tal dia, coloquei aquela norma ali e A pronto. gente está aqui tentando se precaver de alguns incidentes. Aí eu trago alguns dados, alguns incidentes, algumas informações, mas na linguagem, porque aí tem outro desafio, né? Quando você vai conversar com o pessoal de marketing, de comunicação, de manufatura, que é um de e-commerce, cada um tem uma linguagem diferente. Você tem que adaptar a sua linguagem para cada público, de É traduzir isso aí. o risco para eles. Por isso eu não uso carta de risco, mas assim, agora só do outro lado, Você né? não usa Eu detesto carta de risco, cara. Eu sei que muito CISO que tá vendo a gente aí deve estar assim, que esse cara é louco. Detesto a carta de risco. Eu acho que, sabe por quê? Eu acho que o risco ele nunca pode ser aceito na companhia. Nunca. Ele tem que estar ciente daquele risco. Por quê? Porque você falou, tem um monte de linguagem. Ele vai entender. Só que quando você entregar isso para um cara do marketing e ele precisa do produto dele, ele vai falar assim, aceito. Tchau. E tchau. Se der um incidente, a culpa é de quem? É sua? Sempre Mas vai a ser. pessoa de marketing tinha conhecimento para aceitar aquele risco, gente? Exato. Entendeu? E aí, aí aí você e você apanha deixou? de volta e você deixou. Porque eu falo assim, cara, a responsabilidade acaba sendo nossa. É? Então assim, olha, eu nunca vou aceitar esse risco. Então beleza, você aceita, existe esse risco, vamos levar ele como ciência. E eu vou levar para um board. Olha, existe uma ciência desses riscos e tudo mais. Oh, mas quem que aceitou isso aqui? Não, ninguém aceitou, né? Porque nenhum diretor, nenhum executivo aceita risco. Ele tem que ter ciente daquele risco e falar assim, olha, tá, eu aceito até o ponto, né? Eu não tenho investimento para esse ano, ou até você fazer uma tratativa, algo mitigatório ali por enquanto, mas ele nunca vai aceitar aquele risco. Então, só que se você passar para o marketing, para o juiz, eles aceitam. O cara quer só entregar o produto E ele é- rápido. Assim, é, pronto. E é E aí- compartilhamento de E aí dados tem necessários. um detalhe, pelo menos lá como que a gente faz carta de risco. É o VP da área. Tem que ser alguém ali da cadeira do board. E aí não é só um. Tem que ter o contraponto, tem que ter duas pessoas. A área de negócio e a área de tecnologia. Por quê? Acaba fazendo eles pensarem, refletirem de, opa, temos outra opção? Por isso que eu falo, olha, é um risco não aceito, tá? Por É. mim não é aceito, tá aqui. A minha sugestão é essa. Agora, assim, eu não estou aceitando, então não estou compartilhando, não estou querendo com vocês. Eu estou mostrando, dando ciência que existe isso, que existe essa solução. Agora, se a gente vai controlar isso agora, vai implementar daqui 6 meses, daqui 1 ano, 2, é Exato. uma decisão de vocês. Mas o risco está uma ciência aqui desse risco, mas aceite. Por isso que eu falei, cara, há uns 2 É anos. besteira, não concordo. Eu É. concordo. Você fica ali, e aí fica porque tanto de papel para você lidar com aquilo ali, ou num documento, que é um saco, ninguém consegue. Que vira burocrático. Você É. lá vem, cara, ali com mais um negocinho ali para assinar. E aí, quando dá um incidente, você fala assim: caramba, tem esse papel em algum lugar que não vai adiantar nada esse papel. Não vai. Ó, eu avisei, né? Tá aqui, eu avisei, assinou. E a visão de vocês sobre proteção de executivos como parte da estratégia de proteção da marca corporativa? Qual que é a visão? Vocês acham que isso vale ou não vale? Eu acho que vale muito, principalmente os principais, do jeito que está o deepfake, por exemplo, a maneira que como o IA está avançando em simular voz, simular... A gente já Exato. tem visto isso tanto no mercado Bastante. e não é só aqui não, tá? Em todo lugar tem esse tipo de coisa. Tem uma parte da conscientização que eu acho que tanto os políticos, né, e os grandes executivos têm que ter, os cabeças, os líderes, que você representa um povo ou uma empresa. Então, tua vida pessoal é muito difícil você desvincular esse tipo de coisa. E tem que ser monitorada no sentido de prevenção, tá? Para ter Eu isso. concordo 1000%. Uhum. Muitas vezes o executivo fala, não, isso é minha vida pessoal, eu posto o que eu quero. Não é assim que Sim funciona. e não. Sim, é tua vida pessoal, mas você representa uma marca. Então, É difícil encontrar executivos assim, né? Mas a gente vê que, assim, grande maioria entende que a marca dele está atrelada, se ele é um CEO presente, se ele é um executivo presente, o que ele faz na vida pessoal está totalmente atrelado. Quantas vezes a gente já não viu executivos de grandes companhias que tinham talvez uma vida um pouco peculiar, gostos peculiares, por assim dizer, e pegaram esses gostos, expuseram esses gostos
E assim, no dia seguinte ele teve que soltar uma carta de retratação e se desvincular da companhia. Por exemplo, recentemente, o seu próprio comportamento, não estou falando ali, mas o rapaz estava no show e tudo mais. O nome da companhia que ele trabalhava estava em toda a mídia. Em toda a mídia. Exato. E de uma maneira, obviamente, que aí você tem que ter todo um, né, de novo, um plano de crise bem elaborado, mas contemplando esse tipo de coisa que pode acontecer. Porque as pessoas não sabem desassociar um executivo da marca que ele representa, né? E eu vou até além, né? Não só os executivos, eu acho que tem que ter um trabalho muito peculiar também de quem representa sua marca, independente da esfera. Por Concordo. exemplo, influenciadores. Que é o que mais tem hoje para as pessoas deixando o nome Concordo da marca. plenamente. Diante de um incidente, tem lá um influenciador fazendo uma live sobre seus produtos, sobre sua loja. Tem um incidente e começa lá os seguidores falam assim: vi aqui que essa marca teve vazamento de dados. Como que um influenciador vai reagir ali ou vai reportar? Então tem que ter todo um preparo ali também com influenciadores. E nessa cadeia executiva de blindagem, eu acho necessário monitorar os executivos, mas ter uma blindagem em um âmbito ali que às vezes é polêmico, mas as pessoas falam um pouco, é as secretárias executivas. Elas são os principais alvos dos atacantes. Então, como que blinda ali, faz conscientização, como que... Você está coberto de razão. como que trabalha elas também, para até elas auxiliarem os executivos no dia a dia ali em algumas coisas. Né? Então, e isso assim... O executivo virou quase o básico, né? E você falou, você tem que ter as outras camadas ali. A gente utiliza o anti-spam. E aí a gente aproveita muito esses ataques backs, né? Esses ataques direcionados, para saber quem é mais atacado, para ele virar uma pessoa que a gente monitora também. Porque acaba que... Você usa os dados do anti-spam, Tem que usar o da opção. que é olha que coisa legal, porque eu já vi muitas pessoas com indicadores dizendo, não, porque dessa vez, esse mês, nós protegemos tantos spams. Aí, não, vamos quantificar isso. Cara, é impossível. É possível. Você fala assim, quantas pessoas poderiam cair, qual que é o impacto final ali no final, que desse spam, deve ter um phishing, com certeza, vários, e quanto que, de fato, ele roubaria de dinheiro no final do dia. Às vezes é atacando a pessoa física e não a PJ, mas é impossível. É possível. E aí são números que a galera não sabe o que fazer com aquilo lá. Então, você pega toda a análise dentro da empresa ali para entender quem é que mais recebe os top 10 de spam e entende que essas 10 pessoas são talvez as figuras externas mais vistas como principais fontes de ataques. Porque uma muito empresa que interessante. C19 vai ter muito colaboradores, muitos, com mais de 30 anos de empresa, mais de 40 anos de empresa. Tem um profissional com mais de 70 anos de empresa. Esses são, apesar de cargos não serem cargos executivos, são pessoas que todo mundo conhece. Todo mundo sabe o e-mail dele já foi vazado, é fácil você montar uma gerente financeira. O cara vai, onde que vai usar ali para fazer um deepfake, alguma coisa, algum ataque direcionado. E quando você usa essas plataformas que nós temos, o anti-spam, o CASB, algumas informações que você pode mapear ali dentro do DLP e falar assim, opa, são essas pessoas aqui, que são meus usuários chaves, que também precisam ser monitorados por serem, sei lá, uma gerente financeira, por ser uma pessoa que tem 38 anos e talvez tenha algum acesso privilegiado dentro da companhia, que você não consegue ajustar. E se não tiver, tem um acesso privilegiado de engenharia social. E isso aconteceu comigo. O Threat Intel, eu tenho visto usar bastante isso para poder monitorar a mídia social. Eu já vi essa mesma coisa, não pelo anti-spam, mas sim quem que são dentro de um grupo específico. Perfeito. Os que mais são mencionados é Threat Intel, não tem muito como fugir. Mas são mais monitorados no mercado e além dos executivos, porque você não vai monitorar o seu executivo, você monitora o que a gente chama de universo amostral mais os maiores candidatos a receber Uma isso. pergunta. Essa aqui já é um pouquinho mais chata, tá? Se não quiser responder, não tem problema nenhum. No podcast anterior, nós falamos de alguns relatórios que trouxeram dados que quase mais de 42% das empresas daquele relatório, que foram 2.800 e poucas empresas, não tem um plano de resposta a incidente. Não tem. E o plano de resposta a incidente é algo complexo e completo, né? Que ele pode atacar vários meios e desse momento que vem, igual um tabletop que você executou ali possivelmente, você tem a área jurídica envolvida, a área de comunicação, marketing, blá, blá, blá. Ou se vocês já viram, ou se alguém na companhia
já chamou vocês para participar de uma resposta, para montar um plano de resposta quando a gente fala de proteção reputacional. Seja jurídico, seja algum executivo, seja ali puxando assim, olha, nós precisamos montar um plano para acontecer de reputação organizacional, nós sofrermos, quais serão as respostas que nós daremos. Vocês já viram isso acontecer? Não vi. Dentro da Araújo, por exemplo, no nosso plano de resposta, Envolve um pouco... envolve comunicação. Comunicação, Como é que responder perfeito. justamente assim. Até no tabletop a gente testa isso. Uhum. Como é que a pessoa Perfeito. do comercial vai responder, da comunicação, né? A diretoria, como é que ela responderia. Então tem esses testes ali. Mas eu nunca vi o inverso. O inverso, né? Nunca vi. Eu não sei se É, caberia em inverso. algumas empresas de fato, tá? Não sei se caberia, Uhum. mas acho que são assuntos para serem discutidos de até indicadores. Assim, Sim. o que a gente vai indicar ou mapear como indicador da reputação. Sim. Para entender a quantidade de vendas, não é a quantidade de novos clientes, o churn desses clientes. Eu vejo ainda muito técnico. Os planos de resposta a incidentes. Eu acho que muita gente, você vai fazer uma pesquisa, muitos CIOs vão falar, ou muitas companhias vão falar, eu tenho. Um número significativo menor vai falar, eu testo. Um menor ainda funciona, porque eu testo, mas ninguém vai lá e melhora o processo, aquela coisa toda. Você testa o ano que vem, você pega o mesmo problema, e assim por diante. E um número muito menor ainda envolve o negócio, vamos lá, o ecossistema de negócio como um todo. Comunicação, eu acho que é o principal, mas dificilmente o pessoal fala assim, cara, ele vai estimar, quando isso acontecer e eu perder os dados, eu ficar uma semana para recuperar meu dado, qual é o meu churn? Qual que é o meu custo? Custo. O meu Você impacto pega operacional. Você pega o custo operacional, acho que normalmente você faz, mas o de marca não. Tipo, eu porque vou ficar sem faturar, eu vou deslocar o meu faturamento um tempo, por exemplo, e você acaba fazendo essa conta, mas quanto de marca que eu espero perder na bolsa, por exemplo, e tudo Deveria estar no plano de continuidade operacional. Uma linha sobre isso, sobre marcas hoje. Eu posso estar errado, eu digo, a minha visão, tá? Meu feeling, minha perspectiva no nosso mercado. Não tenho números de pesquisa que falam isso, mas para mim é mais ou menos essa linha. Todo mundo, a grande maioria tem um plano de incidente, poucos, menos disso testam, menos disso aprimoram a continuidade, não chamo de continuidade, mas aprimoram aquilo ali, e muito menos está vendo, tá envolvendo o ecossistema como testam. todo. Testam assim, e- E não é do CISO só, eu acho que a companhia que precisa de uma Sim, maturidade Sim, diferente. é uma entendeu? cultura. Sim. Porque quando a gente faz também até conscientizações dentro de casa, Claro. para as pessoas, para os colaboradores, a gente sempre tenta levar primeiro, né? Quando a gente faz, pelo menos, pro lado pessoal, porque só falar da corporação, eles têm aquela barreira imediata de que, mas isso daí também é responsabilidade da companhia, né? Uhum. Não é isso. Você que é o alvo, né? Uhum. Geralmente. Então a gente leva para a vida pessoal, dá casos reais, pergunta, conversa, mostra, faz uma brincadeira, seja o que for ali de Wi-Fi aberto ou não, já implementado, e aí depois vai puxando. Mas eu vejo ainda poucas levar para impacto de reputação. Sim. Pouquíssimo. Porque às vezes é imensurável. É E aí imensurável. Mas é mais uma, né? Talvez mais é algo uma. para a gente começar a pensar É, para todos fazer- nós, né? Refletir, e aí tem que ser em alguns comitês, nem no board, que tem a oportunidade, ou pequenos comitês que vão se criando, quanto que custa nossa marca não vender? Quanto custa uma linha de produção parada? Quanto que custa eu não conseguir entregar... Não, Marcelo, o lançamento? isso daí é mensurável. É. Seja no BIA, seja onde for, você vai ter uma ideia de mensuração de canais de vendas ou atendimentos sendo interrompidos. Você tem um fluxo, você tem... Enfim. Agora, quando a gente fala de reputação, é algo tão intangível Sim, sim. que as pessoas, acho que começam a pensar e aí dá um bug no cérebro e fala assim, cara, deixa eu voltar aqui para minha realidade, né? Mas acho que são frentes que cada vez mais, de novo, nós estamos aqui falando de como que cibersegurança consegue cada vez mais ser algo estratégico para o negócio. E não só técnico, né? E não só o Sim. blocker ou só aquele cara que vai levantar a mão para talvez falar de mudanças políticas, normas ou até investimento que às vezes muitas pessoas veem como custo. Mas não, calma aí, gente. O que a gente pode ajudar como na área de reputação? E teve algumas coisas que eu vi, que eu lembro até que o Zé do C6 estava numa vez conversando com a gente, e ele falou, Edu, como que você imagina que lá eu faço
segurança se tornar parte do negócio? Fala, pô, é simples. Estou falando de um banco, uma grande fintech, que começou como uma startup e daí em diante, então você tem uma boa relevância. Ele falou, cara, não é bem por aí, porque lá atrás, quando eu comecei a botar muita coisa de segurança que precisava, porque a gente sofria ataques, sofria fraudadores, eu tornei a usabilidade do meu usuário final, a experiência dele, né, o famoso user experience, que o UX ou daí em diante, horrível. Era validador daqui, eu subi um pouquinho a barra na hora de cadastrar o rosto, ele falou assim, coisas ridículas impactaram. Então, eu comecei a entender o que eles precisavam, onde era maior agilidade, aonde que era perda maior de clientes na hora de cadastrar. Cada vez que você faz um cadastro um pouquinho mais longo, ou a geração, que é tudo para ontem, fala... fricção de perda sai tchau, deixa pro outro aplicativo. Ele pensou na jornada como um todo. Na jornada. E aí ele entrou nessa frente. Ele falou, a Cyber entrou nessa frente. Quando eu falei aquela brincadeira do banco mais seguro, na minha cabeça rápida vem Itaú. Né? Banco seguro que investe muito em segurança. E aí você fala, pô, quanto tempo os caras fizeram esse branding? Então, aonde que eles vão conquistar? Gente, de pessoas que estão ali e falar, cara, calma aí, eu tô num banco seguro. E melhor ainda, na verdade, são pessoas que sofreram fraude, que às vezes não tem nada a ver com o banco, com a marca, mas ele coloca a culpa no banco e ele fala, eu vou sair e vou escolher quem? Eu vou para um banco seguro. E ganha, às vezes, um cliente pela reputação em cima de segurança. Olha que negócio louco. Voltando no seu ponto ali... Eu estava viajando já, né? Eu já estava indo longe. Não. Não, foi sensacional, Mas voltando, por exemplo, será que esse banco sabe... Você pegou o Itaú, imagina que ele deu um vazamento de dados foi um negócio meio que foi para a mídia, não teve uma resposta rápida, transparente, que é o que tudo se recomenda para poder ter. Imagina o impacto no brand do próprio, estamos falando aí, mas de um banco em específico, que sempre foi tido como... teve credibilidade, ganhava clientes por essa credibilidade e acaba perdendo isso do dia para a noite. Assim, aí você tem todo um trabalho, né? Você tem todo um trabalho por cima, mas assim, respondendo a pergunta, sim, eles sabem que eles vendem bastante também, porque eles são seguros, eles fazem marcas, eles fazem propagandas, ações pautadas nessa visão. E aí conversam com pessoas internas de lá, falam, não, cara, falei, pô, eu vi no totem do meu elevador que tava lá como o banco mais seguro. E você tem que ter culhão para fazer um negócio desse. Reforço de marca. Reforço de marca e assim... cultura. Cultura geral da companhia, porque todo mundo trabalha numa empresa que vende a ideia de ser seguro. Nós, gente, Brastemp, tem um jargão da Brastemp. Então, toda vez ali que a gente está produzindo produtos, o pessoal, não posso falhar ali na... Mantra, isso aí. Tenho que manter a qualidade. Porque vocês são muito conhecidos em cima disso. E aí, lá na outra ponta, a gente tem uma outra marca que é tudo feito segue os mesmos processos de qualidade. Mas não tem essa mesma representatividade da marca poxa, não é um... Cara, é um negócio muito louco. Mas em algum momento eles viraram a chave. E alguém lá dentro, né? Por exemplo, o Alan, ele estava no Mercado Livre, né? Cara, é um cara espetacular, Alan Buscarino. Como é que ele consegue levar segurança, vender segurança dentro da companhia? Uma vez eu bati um papo com ele, quando eu no evento, cara, me ensina como é que eu consigo vender segurança, né? Segurança ser um produto para Araújo, por exemplo. E ele faz isso de uma maneira sensacional em todo lugar que ele passa. Porque eu acho que ele consegue trazer isso, essa questão de confiança e externalizar isso para o cliente, né? E você vender a confiança para o cliente. Cara, isso é espetacular. Quando o cara atinge esse patamar, igual o Alan consegue, cara, é surreal, porque você não só conectou no negócio. Vai ter CISOs agora fazendo cursos de brand, marca, sabe? Sim. Que olha que é uma ideia espetacular. E eu vejo uma tendência cada vez mais das empresas por esse caminho, né? Estão criando muito também o cargo de BIS, né? Business Information Security Officer. O que está por trás disso, do valor disso? Cara, alguém de segurança conectado ao negócio, que olha ali para a jornada do consumidor, tenta entender a fricção, onde que eu posso apertar mais, onde eu posso apertar menos. Demais. Ter a comunicação efetiva ali com o time de negócio para...
com esse público aqui eu posso ser um pouco mais, ou esse daqui tem que ser um pouco menos, mas eu tenho que ter um framework ali do mínimo aceitável para eu, quando eu vir uma auditoria externa, eu vou fazer um pen test ali, cara, eu vou passar de ano. E aí entra na questão de você ser estratégico dentro do negócio, de criar culturas sobre o tema de segurança em linguagens diferentes. Que demais. Eu imagino que lá na Araújo vocês devem pegar muitas coisas de phishing, de gente querendo se passar, daí em diante. Aí dica para quem está nos ouvindo. E deve ser uma quantidade absurda, né? Você já tem utilizado IA para ajudar nessa análise prévia ou ainda está na parte manual? Acaba que hoje é quase obrigatório, né? É. Não tem como a gente não usar, justamente pelo volume que é. Eu brinco que quando você faz uma campanha interna, o phishing já acabou sendo quase secundário. As pessoas... O problema do phishing, e aí a gente joga isso externo também, é que se você faz uma campanha de phishing, você vai pegar lá, pega 10 pessoas que caíram no phishing. Talvez 30%, 40% dessas pessoas falam assim, eu vi que era um phishing. Faz a teste uma vez, pega 10 pessoas e fala assim, você viu que era um phishing? A pessoa fala, eu vi que era um phishing. Ela estava tão ansiosa que ela clicou. Aí tem vários relatórios aí, né? A OMS mostra que o Brasil é o país, acho que mais cresce a ansiedade no mundo. Caramba. E aí, assim, você vai pegando esses dados e você vai ver que, em muitos casos, não tem como. A ansiedade, ela afeta o profissional e vai o clique nervoso, o dedinho não consegue, o cara viu. Tem uma campanha que nós fizemos assim, ó, é um phishing. Cara, 30% da TI caiu. A empresa, assim, tava escrito lá que o pessoal, assim, foi na ansiedade, no automático, falou assim, caramba, o que é isso aqui é uma campanha? Eu vou clicar. E em cima a pessoa não consegue ler. Então você vai sair, você vai fazer o mesmo treinamento. Olha, rodapé, veja o e-mail, quem mandou, o remetente. Se você não usar IA, a gente está perdido, porque você não consegue. Por mais que você conscientizar é bom, é importante, você tem que continuar fazendo, ainda vão ter esses casos. E a ansiedade continua crescendo no país. E aí você tem que começar a mudar e talvez tentar pegar a IA para criar um produto de não mais conscientizar as pessoas, mas terapeutizar as pessoas em segurança da informação. E aí agora você tem um problema, véio, de você terapeutizar o seu cliente. Esse é o principal. Que agora que você começa a falar assim, opa, agora ele tem que ficar atento, porque... O foco serão eles. O foco são eles. E aí, assim, tem um monte de Se casos. passando pela Black Friday tá chegando. Ixi, Mário. Aí você começa a ver aquele tanto de anúncio fake. E o cara vai criar um anúncio, pega mais ou menos a logo, algo mais mal feito ainda, e lança o produto. Ah, fralda R$20. E cria um canal no Facebook, um grupo no WhatsApp, e ele começa a vender essa promoção ali, assim, olha, manda por Pix e tudo mais. Aí o cliente vai cobrar de quem? Sempre da empresa. E aí você começa a ter essa questão de assim, como que agora eu chego, não só mais conscientizo e falar de phishing, mas como é que eu terapeutizo essas pessoas para que, que elas começam a saber controlar um pouco a ansiedade e saber identificar isso mais rápido, assim, né? Que vai pegar, o hacker vai sempre pegar no seu comportamento criminoso de você comprar rápido, né? E aí, como é que você consegue chegar a essa ponta? É um desafio gigante para todos nós hoje. Gigante. Ah, sim. Quero ver a hora que começar a implementar, porque já tem muita URA, aquela coisa toda. Os chats via WhatsApp, via o que for, com o IA por trás respondendo, batendo papo e falando, sou IA, puxando seus dados. Porque para você responder algo para uma pessoa, você desconfia dela na hora, né? Uhum. E quem que ela tá me perguntando? Quem que ela tá conversando comigo? Ah, não, mas jogou para uma URA, para eu digitar um tecladinho lá, é 1, 2. É rapidinho. Ou responder para um botzinho, eu conto minha vida. Começa a conversar aqui e ali, então... É para tomar cuidado. Gente, tô ali recebendo só um negocinho subindo, né? Era para ser 40, 45 minutos. Já, Felipão, 55, 56. Na hora que a gente vai ver, a gente vai ficar até amanhã aqui. O papo tá gostoso. E aí, para finalizar, Marcelão, você tem alguma dica para quem tá nos ouvindo? Você deu uma ali já no começo que eu adorei, cara, que é de conversar, juntar marketing com, né? Você ir lá bater um pouquinho na porta de marketing. Mas qual dica que você talvez traria para quem tá nos ouvindo? E falou, lá vem esses caras com novas ideias aí. Novas ideias. A dica que eu dou é entender seu público. O Dani aqui deu um exemplo, cara. O pessoal, estatisticamente, tá mais ansioso. Cara, você tem que saber trabalhar com o seu público interno, como você consegue melhorar a cultura de segurança. E entender um dos jargões nossos lá na empresa é consumidor no centro. A gente tem que entender o consumidor. Existe um programa que a gente faz com os executivos de tempos em tempos, vai na casa do consumidor
Vai lá na planta lá ajudar. É o que a gente faz indo nos nossos parceiros. Vai na planta, vai no ambiente. E vai na planta como É um isso. funcionário. Eles não sabem que são executivos Olha da só. empresa. E tá lá ajudando a montar fogão, ajudando a montar máquina. Fica de callback no call center para atender clientes, para a gente entender A dificuldade que é. a dificuldade que é em toda a cadeia, né? E também entender as necessidades do consumidor. Com isso, volta todo mundo para dentro de casa, compartilha as experiências. Putz, a sua experiência vai ser diferente da dele, da minha e da sua. Então, eu acho que o foundation das coisas é você conhecer para conseguir atender de uma forma Muito bom. bacana. Para trazer o valor agregado de cyber. Muito Não ser bom. mais o blocker ou carta de risco aqui, É isso a aí. responsabilidade é sua. É de como que você conecta cyber dentro da sua cadeia de suprimentos e cada nicho é um diferente do outro. Diego, Ele já disse a dica. já segue pelo mesmo caminho. Concordo plenamente. E na mesma linha, só complementando. Acho que isso é meio óbvio, talvez chavão e todo mundo entende, mas assim, teu cliente não é só o cliente da ponta, teu cliente é o marketing, teu cliente é o jurídico. É. Então, muitas vezes, naquele exemplo, será que ele estava preparado para tomar aquela decisão? Sim, você é corresponsável, pelo menos eu vejo dessa forma. E porque a gente é uma companhia, então, pegando aquela palavra do ecossistema, quanto mais você entender e trabalhar junto, que aquele ecossistema ele precisa crescer junto, e a gente é corresponsável com tudo isso, por mais que isso seja difícil, mas é uma questão de mudança de cultura. A gente tem que, como tecnologia, e que a gente tem que ir evoluindo com isso, eu entendo que esse é o caminho que Bom. não só o CISO, mas CIO, CTO, todos os Cs da vida de tecnologia precisam. Bom. Dani, qual a sua visão? O que você poderia aí compartilhar? Eu acho que Foram assim... várias, mas aquela ali, sabe? Mais uma ali? O final acho que seria, não tenha medo de aprender. Principalmente, agora eu vou colocar todos os cargos ali na área de cyber, né? Muitas vezes nós temos medo de colocar a cara na janela, né? É quando estiver jogando Counter-Strike, né? Você vai assim, vou colocar a cara e pum, você toma um tiro. Headshot. E aí, geralmente, a gente tem esse medo, né? Fala assim, poxa, eu vou sair daqui, vai sobrar para mim, vai ter mais trabalho e tudo mais. Mas é a forma de a gente evoluir e a forma de conectar com o negócio. Então, é você sair um pouco da sua zona de conforto e conhecer essas áreas. Conheça as áreas de marketing, por exemplo, ainda mais do tema que nós estamos falando, conheça o tema do marketing da sua empresa, independente da empresa que você esteja, conheça qual que é o trabalho. Vão ter frentes que você pode ajudar, seja nessa parte de monitoramento da brand, ou de outro processo que você consegue enxergar e você começa a se conectar com o negócio. Então, você se conecta pequeno. Então, assim, procure uma área da sua empresa, a área que for, e tenta procurar, conhecer esse processo e entender um pouco dele. Que se a pessoa conseguir, você já começa a se conectar com o negócio, nem que seja de uma área. E aí você vai se expandindo ali o seu conhecimento, vai sair da zona de conforto e, de repente, você vira negócio sem perceber. Demais. Adorei. Gente, agradeço imensamente, de verdade, a participação de vocês. Marcelo, Diego, assim, gente, fora de série. Dani, honra mesmo, obrigado. Foi bom de ter se encontrado, fazer tempo ali, foi legal também demais. E, assim, sem palavras por tudo que foi compartilhado. É um tema diferente, é um tema que a gente não está acostumado. E tudo que a gente tira da zona de conforto acaba vindo boas discussões igual foi a de hoje. Então, espero que tenham gostado também, de verdade. Você que nos acompanha, como sempre, isso é feito para vocês. Espero que tenham gostado. Dúvidas, fiquem à vontade de mandar ali, seja no YouTube, seja no LinkedIn, em todas as plataformas. Estamos disponíveis para ouvir, para escutar e para continuar esse debate. Sem dúvida. Obrigado, de verdade, fundo do coração, e até a próxima.